Olá! Na primeira videoaula do nosso curso sobre produção de videoaulas a partir do conceito de objetos de aprendizagem, vamos falar um pouquinho da mídia vídeo, ou seja, do vídeo como parte de um processo computacional, no nosso caso específico, para uso educacional. Só para a gente pensar um pouquinho, nas possibilidades do vídeo no nosso contexto, já está mais que provado que o vídeo ajuda a manter o interesse e a atenção da audiência, ou seja, atenção no nosso caso, na nossa aula, Comunicar conceitos e ideias abstratas, isso pode ser ajudado através de animações, de imagens e tudo mais, e estimular respostas emocionais, isso a gente está mais do que acostumado através dos filmes que a gente assiste. Então, trazendo um conceito um pouco mais para o nosso mundo, como professores, eu coloquei um conceito simplificado para nós, onde eu falo o seguinte, que o vídeo é uma sequência de imagens, que nós chamamos tecnicamente de frames ou quadros, que, se apresentados em uma determinada velocidade, essa velocidade é chamada de frequência de amostragem ou frames por segundo, vai nos dar a ideia de movimento. Se forem desenhos, a gente chama de animação. Se forem imagens reais, simplesmente a gente chama de vídeo. Isso a gente está acostumado a ver nos desenhos mais antigos, aqueles desenhos do Walt Disney, que você tinha do Mickey, do Pateta, os desenhos do Pica-Pau, aqueles desenhos clássicos, no qual, na verdade, é o quê? É uma sequência de imagens que são passadas numa certa velocidade. Isso nos dá a ideia do movimento. Ou seja, o objetivo está enganar no sentido de fazer com que se acredite, ou seja, enganar o ser humano, no nosso caso através da visão, que aquilo está em movimento. Eu costumo brincar com os meus alunos falando o seguinte, se os extraterrestres de um planeta aí, XYZ chegarem à Terra agora, pode ser que eles vão olhar o vídeo e falar assim, poxa, mas isso não é um vídeo. Por quê? Porque a persistência da visão deles pode ser diferente. Então, para eles pode passar a ideia, ou seja, a frequência de amostragem pode ser lenta demais para que eles percebam a ideia de movimento. Vai aparecer um monte de imagens colocadas bem devagar. E como o nosso objetivo é enganar o ser humano, nós já encontramos quais são essas taxas necessárias para dar a ideia de movimentação para nós. Pensando especificamente sobre o vídeo digital, tem algumas observações importantes para a gente fazer. A gente considera um vídeo digital quando ele é armazenado no meio digital, HD, memory card, ou seja, num pendrive, qualquer dispositivo armazenado no formato de um arquivo. Ele pode até ter sido capturado por meio analógico, que é o que acontece classicamente, a não ser que você faça uma animação para o computador. Mas ele é convertido para digital, ou seja, você está capturando uma imagem do meio e através do seu celular, da sua filmadora, ou de qualquer outro dispositivo, existe um sistema de conversão do que está sendo capturado para um formato digital. Ele utiliza como processo de apresentação dispositivos que têm a capacidade mínima digital, monitor, TV, celular, tablet e assim por diante. Quando não tem, exige um sistema de conversão para isso, mas hoje a maioria desses sistemas computacionais tem essa capacidade de apresentar um vídeo. Existem alguns probleminhas para a gente apresentar esse vídeo, nós vamos começando a discutir a partir de hoje. E ele tem que ser convertido para analógico para ser apresentado em dispositivos dessa natureza, aquelas TVs mais antigas e assim por diante. Então, o vídeo digital nada mais é do que ou uma animação feita no computador ou algo analógico, ou seja, sem interrupções, algo extremamente sem intervalos, que é capturado no mundo real e transformado para digital. Uma outra característica interessante é que o vídeo pode ser composto somente por componentes visuais ou também conter outros tipos de componentes. O que eu quero dizer com isso? O vídeo pode ser só imagens, aquela ideia nossa de animação de sequência de imagens, ou pode conter, por exemplo, o áudio, que é o mais clássico de se ter.
Por exemplo, essa videoaula que eu estou gravando para vocês, o áudio já vai embutido no container do vídeo. Ou seja, junto com o vídeo vai o áudio. Existem softwares, existem técnicas para separar esses dois, mas a princípio você está recebendo um arquivo só, que contém o áudio junto com o vídeo. Nós vamos ver mais para frente que no padrão MPEG, ainda mais nas versões mais novas, é possível compor esse vídeo com áudio e com algumas informações complementares, tá? Com alguns textos, algumas coisas assim. Aí você pergunta, mas e a legenda que tem nos filmes? A legenda ela não faz parte do vídeo original, tá? Ela é algo à parte que vai ser exibido de forma sincronizada com o vídeo. Tanto que você pode escolher uma legenda em espanhol, em português, em inglês e assim por diante. A partir do momento que o sistema permite com que você também troque o áudio, é porque tem um truquezinho básico aí. Ou seja, as falas, elas também são arquivos separados. Então você tem o vídeo principal, depois você tem um vídeo com áudio, por exemplo, em português, um outro vídeo com áudio em inglês, que vão ser apresentados de forma sincronizada por um software de apresentação. Então, nesse meu vídeo, eu estou colocando o vídeo e o áudio juntos, num arquivo único. Então, ele está sendo composto por uma coisa só. Quando você assiste um DVD, o vídeo é uma coisa, o áudio em cada língua é outra coisa, e as legendas também são outras coisas. A sincronização desses três é um pouco da ideia do que nós vamos falar no final dessa videoaula, que é a ideia de aplicação multimídia, ou seja, sincronizar várias vídeos para serem apresentadas juntas. Quando a gente fala em qualquer coisa digital, no fundo, tudo é representado como zeros e uns. Tá? Como qualquer arquivo, como qualquer coisa no modelo digital. A mágica está em como armazenar e como interpretar isso daí. Passando algumas características do vídeo digital, né, eu peguei 7 pontos que são importantes a gente pelo menos ouvir falar em algum momento, né? Ou seja, para o nosso contexto é interessante a gente conhecer. O primeiro é a ideia da resolução, ou seja, a quantidade de pontos que nós chamamos tecnicamente de pixels, utilizado para representar cada quadro ou frame ou imagem do vídeo. A gente tem um exemplo aí, onde você tem resolução no eixo X e no eixo Y, né, que é quantos pontos a gente tem em cada sentido. Então, para cada tipo de dispositivo-alvo, ou seja, para onde eu quero apresentar, existem resoluções recomendadas que são diferentes. Para um computador tradicional, por exemplo, 640x480, para monitores de alta resolução, 1440 pontos, né, no eixo X por 1080 pontos no eixo Y. Tem a resolução de DVD, de celular, daqueles com telinhas pequenas, de iPhone e assim por diante. O que é interessante a gente observar nesse termo resolução? Tá? Toda vez que você coloca a resolução de um vídeo, você está querendo dizer o seguinte, qual o tamanho que ele vai ocupar. Tudo bem? Observe, e aí vem um ponto interessante. Quando a gente fala em pixel, é a unidade de representação naquele dispositivo. O que eu quero dizer com isso? O tamanho de um ponto, de um pixel, numa tela de celular, é totalmente diferente, tá? Em termos de centímetros ou polegadas, de um pixel da tua televisão. O pixel da tua TV é imensamente maior que um pontinho da tela do teu celular. Então, quando eu falo que alguma coisa tem 640 pontos, conforme o tipo do dispositivo, isso pode ficar visualmente para nós seres humanos maior ou menor. Depende da capacidade, o tamanho desse ponto. Qual que é o segredo? Quanto menor o ponto, mais vai nos dar a ideia de alguma coisa de ótima qualidade. Quanto maior o ponto, imagine se cada ponto fosse do tamanho desse ponto dessa imagem que nós colocamos aí. Ficaria horrível de ler qualquer coisa. Tá? Por quê? Porque o ponto é muito grande, então a coisa fica muito quebrada. Certo? Então, esse tamanho de ponto que está aí é horrível. Mas para determinados tamanhos de CV, é óbvio que a gente não chega nesse tamanho, mas o tamanho do ponto é muito mais próximo disso do que o tamanho de um ponto que a gente tem, ou seja, de um pixel no celular. Mas
Independente desse problema de tamanho de ponto, o tamanho do vídeo, é importante a gente ter noção do seguinte: se eu quero mostrar numa TV, é importante que esse vídeo tenha uma resolução alta. Se eu quero ter qualidade, é importante que esse vídeo tenha resolução alta. Se eu quero produzir um vídeo para celular, por exemplo, é interessante que ele tenha uma resolução pequena, porque a gente vai descobrir mais para frente que quanto menor a resolução, também menor o tamanho do arquivo, ou de imagem ou de vídeo, no nosso caso de vídeo. Então, é uma coisa que nós vamos discutir mais para frente no nosso curso e é um impasse grande que a gente tem. Existem técnicas para tentar disponibilizar vídeos ou imagens de diversas resoluções diferentes. Mas se você quer produzir um vídeo, por exemplo, para rodar basicamente no YouTube, é legal você salvar ele na resolução de um computador. Certo? Porque é uma resolução atrativa para a maioria dos dispositivos que exibem, que as pessoas navegam no YouTube. E assim por diante. Eu quero que vocês fiquem com a ideia que, isso é interessante, tem que ser tratado, porque nós vamos tratar isso mais ao longo do curso. Existe um outro fator clássico do vídeo, né, que é a razão de aspecto, ou fator de forma, que é a relação entre comprimento e altura de uma imagem, no nosso caso do vídeo. Então, para cada tipo de padrão, existe um tamanho fixo, que é 4:3, e nas TVs atuais 16:9. Você fala, pô, mas o que quer dizer isso? Todo mundo que tem essas TVs modernas, ou seja, que não estão mais no formato 4:3 antigo, sabe a diferença de quando a imagem está, que as pessoas no popular chamam de esticada ou não esticada, e assim por diante. Certo? Então, isso daí é o seguinte: qual é o aspecto, qual é a resolução desse vídeo? Tudo bem? Se ele for feito para HDTV, ele vai ser um vídeo mais retangular. E se for um vídeo com padrão normal, um NTSC, ele é um pouco mais quadrado. Tudo bem? Esse formato de vídeo vai fazer diferença na hora de você exibir em alguns dispositivos. E a gente está acostumado a isso com assistir DVD e assim por diante. Isso é importante para a TV, um pouco menos importante para nós. Por quê? Porque dificilmente o nosso vídeo é exibido em tela cheia. Ou seja, o vídeo que a gente produz de forma educacional, ele normalmente é para ser assistido no YouTube, em algumas ferramentas específicas. Então a gente não tem muita preocupação em querer ocupar a tela inteira com ele. Uma outra coisa muito importante que nós já comentamos rapidamente é essa taxa de frames, ou seja, a frequência que os quadros são exibidos. Tudo bem? A ideia nossa básica é o seguinte: quanto mais frames você tem, mais você tem a ideia do movimento. Por exemplo, se você exibe com 30 frames por segundo, dá a ideia do full motion. Se você exibe com uma taxa muito pequena, ou seja, de 10 frames por segundo para baixo, você vai falar o seguinte: isso daqui não é nenhuma animação, é simplesmente como quase uma passagem de slide. Acho que a maioria de nós, em algum momento da vida, se já tirou umas 2 ou 3 fotos em seguida, de uma criança, de uma festa, fala assim, parece um filminho. Tá? Se você tivesse tirado tivesse a capacidade de tirar 10, 15 fotos no mesmo segundo, exibisse essas fotos rápidas, você ia ter a ideia do movimento. Mas como a tua câmera não permite isso, mesmo se você exibir essas fotos que você tirou uma em seguida da outra, dá a ideia de movimento, mas ela não nos engana passando que é movimento. Então, quando a gente fala na ideia de realmente uma taxa de exibição, uma taxa de frames aceitável para nós, a gente está trabalhando principalmente na faixa de 20 a 30 frames por segundo, que é uma captura boa. Só que lembre-se que é o seguinte: quanto mais frames por segundo você capturar, maior vai ser o tamanho desse arquivo, porque maior a necessidade de zeros e uns para armazenar cada um desses quadros do nosso vídeo. A taxa de transferência de dados, né, do suporte de armazenamento, ou seja, do dispositivo de armazenamento. Classicamente a gente tem discos rígidos, DVDs, CDs, pendrives e assim por diante. Né? A ideia é o seguinte: a maioria desses dispositivos não oferecem a taxa de transferência ideal,
ou seja, de 30 megabits por segundo, que são necessários ao processamento de 1 segundo de vídeo digital não comprimido. O que eu estou querendo dizer aí? Se você não tem uma taxa de leitura do arquivo em disco, por exemplo, no teu HD ou no teu DVD, para exibição no teu dispositivo, numa situação de cada frame do vídeo é uma tela que é gravada separadamente e eu tenho que exibir 30 telas por segundo para dar ideia do movimento, né? Isso daí exige uma velocidade muito rápida do dispositivo. E boa parte dos dispositivos não tem essa capacidade. Aí vai e daria a ideia de algo quebrado. Como que a gente resolve isso para poder assistir um vídeo de forma satisfatória do teu HD, do teu drive de CD, DVD? Você vai comprimir, vai usar algumas técnicas de compressão para esse vídeo que nós vamos começar a falar sobre elas daqui a pouco. Tudo bem? E um grande problema da gente ver a história da taxa de transferência, que isso classicamente a gente atribui à velocidade da tua internet, é a história de você não consegue assistir um vídeo de forma satisfatória na internet a maioria das vezes. Por quê? A tua taxa de transferência, ou seja, a velocidade que do teu link de internet para acessar o provedor onde está o vídeo, trazer para você e exibir, ele é baixa. E o que acontece com isso? O vídeo acaba não saindo de forma satisfatória. Existem umas técnicas, por exemplo, que o YouTube faz, que é o quê? Ficar bufferizando o vídeo. O que é bufferizar? Você traz um tanto do vídeo e a pessoa pode assistir uma parte anterior. Com isso, enquanto você está trazendo numa velocidade mais baixa, a pessoa está assistindo uma parte anterior do vídeo. Acho que a maioria de nós já vivenciou o caso de tentar assistir um vídeo e o vídeo não ter carregado ainda. Esse é o problema oriundo da ideia da taxa de transferência e que acontece muito, principalmente no Brasil, por causa das nossas baixas taxas, né, de banda larga que a gente tem, principalmente. Em relação à codificação, que nós falamos rapidamente, que são os famosos codecs para nós, né? O sinal do vídeo ele pode ser codificado usando várias técnicas, inúmeras técnicas. Coloquei alguns nomes aí só para a gente saber que existe, não é problema nosso, mas a gente tem que saber que ele vai ser codificado, ou seja, essas nossas imagens, esses nossos frames vão ser codificados usando alguma técnica para tentar diminuir o tamanho do arquivo. O codec a gente chama de codificador e decodificador do vídeo. Eu preciso de codificar o vídeo no formato e depois na hora de exibir eu preciso ter algum decodificador para ele. Por isso que a gente chama de codec e é comum a gente usar o termo codec para os players, né? O media player, o VLC e assim por diante. Às vezes você tenta, quem de nós já não tentou executar um vídeo e não conseguiu exibir? Ou não exibir simplesmente a imagem aparece, mas o áudio não aparece. Porque falta o codec, ou seja, essa regrinha de decodificação para aquele áudio. Por isso que ele acaba não sendo exibido. Tudo bem? Então, esses caras são importantes para codificar sequências de áudio e vídeo para tentar diminuir o tamanho que ele ocuparia numa situação clássica simplesmente de você salvar toda a imagem, salvar toda a próxima e salvar 30 imagens por segundo. Certo? Nós vamos colocar algumas informações depois, vocês vão ver o quanto isso é chocante para nós. Então a ideia é, toda vez que eu preciso tocar um vídeo, além de conseguir abrir um vídeo naquele formato, por exemplo, MP4, AVI e assim por diante, é importante que a gente tenha um codec para poder, além de saber do software conseguir abrir o arquivo, ele consiga decodificar esse arquivo e exibir de forma correta. Então, você fala, quando que isso ocorre? Exemplo, quando você está filmando alguma coisa, lembre-se, celular, mas principalmente filmadora, ela vai captar som e imagem. Faz a digitalização desse cara, né? Faz a codificação do áudio de vídeo e depois grava na tua filmadora para você via normalmente cabo USB e poder baixar para o teu computador. Ou seja, quando você captura essa tua imagem, você já está trabalhando com a codificação dela, mesmo de forma um tanto quanto
involuntária, mas ele faz isso para poder tentar diminuir o tamanho, aumentando assim a capacidade de armazenamento ou de tempo de gravação daquele dispositivo. Então, os codificadores podem ser divididos em dois. Isso é importante para a gente entender qual o impacto que isso gera. Uns são chamados de sem perda. Qual que é a ideia desse cara? Ele diminui o tamanho final do arquivo, mas não altera de forma nenhuma a qualidade do som e da imagem. Após a descompressão, ou seja, quando você vai executar no Media Player na tua máquina, vai ser obtido um conteúdo igualzinho ao que foi gravado, certo? Só que qual o problema disso? Quando esses arquivos são codificados, ou seja, são comprimidos usando esses codificadores, eles diminuem o tamanho 2 ou 3 vezes o tamanho original. O que quer dizer com isso? Para manter e garantir a qualidade do som e da imagem, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir codificar usando uma técnica que diminui só um pouco o tamanho do arquivo. Um exemplo que está sendo usado hoje em dia é o H264 para as transmissões, no nosso caso de TV digital. Tá? O H264 faz parte é o codec oficial do padrão brasileiro de TV digital e ele é utilizado para não perder qualidade. Existem outros codecs que são os que nós chamamos com perda. Né? Qual que é a ideia? São codecs extremamente poderosos. Né? Alguns deles conseguem diminuir o tamanho do arquivo até 300 vezes. Então, como você te fala o seguinte, eu tenho um vídeo que eu gerei, originalmente seria 300 MB. Se eu usar um codec que vai ter bastante perda, eu transformo esses 300, tá? Eu vou diminuir isso 300 vezes. Então, eu vou diminuir pra caramba o tamanho desse arquivo. Tudo bem? Só que qual o grande problema? Existe perda na qualidade do som e da imagem. E depois, na hora que você vai executar isso daí, a qualidade do som nunca fica exatamente a mesma. Então, alguns exemplos, não com essa taxa que eu citei acima, mas que são codificadores com PEDA, é o DivX, né? O Xvid, ou seja, que conseguem compactar através dessa técnica de codificação, mas sempre perdendo conteúdo. Um exemplo clássico que a gente sabe da perda da qualidade, por exemplo, do áudio, é a história do MP3. Quem conhece bem música, quem consegue ter uma sensibilidade grande, a pessoa sente a diferença ao ouvir um som gravado em MP3. Por quê? Porque ele foi codificado através de um decodificador com perdas, ou seja, para tentar tornar a música menor. Por isso que logo que saiu o MP3 a gente ficava maravilhado de num CD que antes cabia 12, 14 músicas, a gente colocar 300 músicas, né? Por quê? Porque você está compactando e está gerando perda nisso, mas para a maioria das pessoas essa perda não é significativa, ou seja, passa. As pessoas até aceitam. Então a ideia é tentar diminuir bastante para passar. Um exemplo que a gente tem, em boa parte das videoaulas, né, usar esse tipo de padrão não é problema. Por quê? A gente não trabalha com qualidade de vídeo e áudio muito boa, não é necessário. A gente não tem nem isso na hora de gravar a videoaula, então a gente não precisa de uma qualidade tão grande. Basta o som e o vídeo serem aceitáveis aos nossos ouvidos. Em relação à compressão, a gente falou o seguinte, a codificação ele vai diminuir, tudo bem? Mas outra forma de você diminuir ainda mais é usar a tal da compressão. O que é a compressão? Existem algoritmos, que são programas de computador, que vão comprimir esse nosso vídeo ainda mais. Tudo bem? E para que a gente precisa comprimir esse cara? Primeiro, para que eles não ultrapassem a taxa de transferência de dados permitida pelo suporte, ou seja, para que a gente consiga ler do DVD numa taxa suficiente para poder trazer isso para o nosso computador. Tudo bem? Para poder garantir que o vídeo seja exibido de forma contínua e para ocupar menos espaço. Então tem um exemplinho aí que a gente coloca e fala o seguinte, um segundo de vídeo a 30 frames por segundo pode ocupar, por exemplo, 30 megabytes aí. 1 minuto de vídeo nessa taxa pode ocupar 1.8 gigabytes.
que quer dizer 1.8 gigabytes para nós? Tá? Se você está falando em CDs convencionais, você está falando em 3 CDs para ocupar 1 minuto de vídeo, numa taxa dessa. Tudo bem? E isso é um valor absurdamente grande. Né? Então a ideia é você usar essa técnica para diminuir um pouco esse tamanho e conseguir tanto armazenar quanto recuperar isso numa taxa razoável. Quando a gente fala em compressão, né, a gente tenta buscar algumas técnicas que são apoiadas através de alguns quesitos que são oriundos de estudos de codificação. Então, existem algumas coisas interessantes para nós, que é a redundância espacial, redundância temporal, psicovisual e de codificação. O que é redundância? A redundância espacial e temporal, vou dar exemplo logo a seguir, mas vamos usar uma definiçãozinha rápida. A redundância espacial são valores de pixels, tá, que não são independentes, ou seja, são correlacionados com o seu vizinho. O que eu quero dizer com isso? Um pontinho do lado do outro tem uma cor igual ou dependente dele. A redundância temporal, onde os valores de pixels são correlacionados com seus vizinhos de um frame para o outro, ou seja, de uma imagem para outra. A redundância psicovisual, que a ideia é o seguinte: vamos enganar o ser humano. Às vezes tem alguns pixels que, se a gente não mudar de cor de um frame para o outro, a pessoa não vai nem perceber, né? Porque tem outras coisas chamando mais a atenção dela. E a redundância de codificação ou entrópica. Para qualquer sinal digitalizado não aleatório, alguns valores codificados ocorrem mais frequentemente do que o outro. O que quer dizer com isso? Algumas coisas vão ocorrer em maior quantidade, então dá para aproveitar e comprimir isso daí. Vamos ver um exemplo, porque não é objetivo nosso entrar profundamente disso, mas só para a gente entender como funciona, né? A ideia da redundância espacial, ou seja, tem alguns pixels que estão marcados nessa área aí, que eles são muito iguais, né? São extremamente iguais ou muito parecidos. Dessa forma, eu posso, ao invés de representar todos esses caras, cada um como ponto individual, eu represento um ponto só e digo quantas vezes ele se repete. Uma outra forma de fazer é a história da redundância espacial. Se a gente for ver nessas duas imagens aí, do quadro 1 para o quadro 2, tá? Algumas, algumas áreas elas não se repetem, tá? E outras áreas se repetem. O que a gente quer dizer com isso? A partir do momento que em vários quadros a informação é a mesma, eu não preciso ficar salvando ela para todos os quadros. Basta eu salvar ela uma vez e falar: esse pontinho azul aqui vai aparecer nos próximos 4 frames, nos próximos 10 frames. Com isso, eu não preciso gravar um pontinho azul para cada tela. Eu gravo um só e digo quantas telas, quantos frames ele vai aparecer. Então, esse tipo de técnica reduz muito a quantidade de informações necessárias para armazenar isso. Então, queira entender, entenda o seguinte: existem técnicas que tentam diminuir o tamanho do arquivo, com qual objetivo? Para que ele ocupe menos espaço e consiga ser transferido do HD para o teu software de exibição, para o teu player, do CD ou do DVD para o teu player, mas principalmente hoje em dia da internet para o teu dispositivo. Então, quanto menor o arquivo, melhor para nós. Em relação aos formatos de vídeo, né, eles sempre seguem todo vídeo, todo arquivo segue um padrão de armazenamento, certo? Então a ideia é usar esse padrão. O que acontece? Cada tipo de padrão usa técnicas de codificação diferente, sempre tentando equalizar uma coisa complicada, que é diminuir o tamanho do arquivo sem ter muitas perdas de qualidade. Essa perda de qualidade ela é aceitável conforme o tipo de público-alvo teu. E diminuir o arquivo é um tamanho, é um objetivo de todo mundo. Então tem alguns formatos aí, né? No caso do o AVI, que é muito conhecido principalmente por Windows, o Move, né? Que é a ideia do ambiente Mac de forma geral, o MPEG, que roda no teu carro, que roda no teu aparelho de DVD, que roda em tudo quanto é lugar,
né? E do MPEG surge o MPEG 4, que em relação ao vídeo é um dos padrões mais famosos que a gente tem, até mesmo pelo primo dele do áudio, que é o MP3. Coloquei uma tabelinha aí só para vocês visualizarem um pouco algumas características. Nós não vamos entrar em detalhes nisso, mas na internet a gente tem bastante informação e quando a gente for gerar algumas coisas eu volto a comentar alguns detalhes com vocês. Basicamente a gente tem vários tipos de compressão diferentes para cada tipo de formato, ou seja, um formato não está associado com uma técnica de compressão. Ele permite que você utilize vários codecs diferentes nisso daí. Isso é legal? É, porque dá flexibilidade para o formato. Isso é horrível? É, porque o teu player, além de conseguir abrir um arquivo AVI, ele tem que ser capaz de suportar vários codecs para rodar o AVI. Isso é complicado. O padrão, o formato que eu mais gosto é o MPEG. Tá? Por quê? Porque eles conseguem ser pequenos e com uma alta qualidade. Tá? Ou seja, utiliza técnicas de compressão bem sofisticadas, atingindo taxas até de 200 para 1. Tudo bem? O que quer dizer isso? Eu tenho um arquivo original de 200 MB. Ao convertê-lo para MPEG, eu consigo transformar em 1 MB com qualidade extremamente alta. Vamos detalhar um pouquinho mais, falar algumas características desse MPEG, só para vocês entenderem o universo desse padrão. Por exemplo, o MPEG-2, que é um padrão bem antigo já, e por que eu estou falando dele? É o padrão atualmente vigente em todos esses dispositivos que a gente tem por aí. Ou seja, qualquer dispositivo que toca algum vídeo, aparelho de DVD, aparelho de som de carro, todos dão suporte ao MPEG. Tá? Principalmente a parte de áudio, que é a parte 3, que a gente chama de MPEG 3, tá? Ou simplesmente MP3. E tem algumas coisas interessantes para nós, principalmente a parte básica de vídeo. Então o MPEG 2 ele é bem interessante para nós porque ele dá suporte, ele é muito utilizado hoje na maioria dos dispositivos. Hoje em dia se fala muito em MPEG 4, que é o substituto natural do MPEG 3, do MPEG 2. Tudo bem? Só que observem que esse padrão já tem quase 15 anos. E o que acontece com esse padrão? Ele ainda não vingou no mercado. Por quê? Porque os dispositivos estão explorando ao máximo o padrão anterior, até chegar nesse padrão. Aí você fala, mas pô, que fim deu o MPEG 3? Na verdade, o MPEG 3 foi um projeto voltado para HDTV, mas como a parte de HDTV acabou tendo que ser incorporada ao MPEG 2, isso que acabou aumentando a longevidade do padrão MPEG 2, né? O MPEG 3 acabou sendo desconsiderado e partiu para o MPEG 4. Ele é focado em taxas de transmissões baixas, tá? Mas que tenta ter uma certa qualidade. Ele é muito interessante, principalmente quando a gente fala de áudio e vídeo na internet, redes móveis, ou seja, é uma tendência de substituir totalmente o MPEG 2. Isso eu imagino, e a gente está vendo que vai acontecer a curtíssimo prazo. O que tem de interessante para nós que está sendo exibido aí? O MPEG 4 permite fazer uma coisa que a gente já vê muito, né, em TV, só que eles fazem isso com equipamentos específicos, que é você juntar o vídeo com algumas imagens específicas. Então aqueles recursos que as TV põem, de colocar um logotipo, colocar a mensagem embaixo e tudo mais, é o que a gente chama de codificação baseada em objetos. É você reunir o objeto vídeo junto com outros objetos. Então na imagem à esquerda a gente tem noção disso, né? É reunir tudo para dar a ideia que tudo faz parte de um vídeo só. Mas na verdade você está compondo vários objetos para formar um único resultado final. Isso o padrão MPEG 4 permite que seja feito. Lembra lá no começo da videoaula que eu falei a história de classicamente o áudio já vem junto com o vídeo. Quando a gente recebe em casa o sinal da TV,
esse nosso sinal da TV, que é o nosso vídeo, vem com o vídeo, vem com áudio, já vem com as imagens e com todas as informações complementares. Por isso que a gente pode agregar ainda mais valor a esse vídeo. Então, a gente tem como ter vídeos personalizados, utilizando técnicas e equipamentos de MPEG-4. Algumas TVs já fazem isso com determinada eficiência, nós já cansamos de ver, tá? Ou seja, você consegue fazer propaganda personalizada, você consegue exibir uma série de recursos através de alguns equipamentos que fazem o quê? Que insere esses elementos, essas imagens, esses recursos junto à imagem original. Então, os equipamentos que manipulam o MPEG-4 têm a capacidade de fazer isso. Tudo bem? Então, você gera isso daí, depois você envia. No nosso caso, as TVs enviam para nós um vídeo num outro formato, que é um vídeo composto por tudo isso daí junto. Certo? Então, essas técnicas hoje em dia nós estamos até acostumados, não achamos mais tão surpreendente, mas é feito, por exemplo, e muito bem feito, através de equipamentos que manipulam o MPEG-4. Algumas aplicações que a gente tem para isso, que é o famoso streaming sobre IP ou IPTV. Tá? Então, essa é uma tecnologia para a gente lembrar aí. Inserir mais recursos em programas de TV, trabalhar com a história de setup box. O que é setup box? É aquela tua caixinha lá da Sky e assim por diante. Inserir serviços atualizados, trabalhar com serviços escaláveis, né? Combinar tudo isso e ver o que isso pode ser feito, não pode. Ou seja, nós estamos iniciando a vivenciar tudo isso. Tem um site aí, se vocês quiserem entrar no site, vocês vão poder ver um pouquinho mais sobre os padrões MPEG de forma geral. Até onde vai esse padrão? Só para você ter ideia, assim, então hoje em dia deve estar no MPEG 4, no MPEG 5. Não, hoje a gente já tem o MPEG 21 especificado. Eu coloquei uma imagem aí de uma apresentação só para chamar a atenção de vocês. O MPEG 21 deve ter sido feito ontem. Olha a data da apresentação, 2002. Ou seja, a evolução dos padrões de agregar recursos ela é muito maior do que a nossa capacidade de consumir produtos que trabalhem com esses padrões. O que eu quero dizer com toda essa brincadeira, com toda essa exibição do MPEG? A tendência do vídeo é que assim que esses produtos chegarem no mercado com essas tecnologias, a gente vai ter vídeos cada vez mais robustos, cada vez mais complexos em termos de recursos e mais interessantes para a gente ofertar conteúdos especializados. Vamos falar agora rapidinho sobre o vídeo como uma aplicação multimídia, ou seja, quando a gente pensa em vídeo, o que é uma aplicação multimídia? A gente tem um exemplo aí, no qual a gente tem o que a gente chama de contexto, que é onde a gente reúne diversas mídias. Então, no nosso exemplo, a gente tem um contexto, que é um containerzinho, uma regrinha que tem uma página HTML. E existe um outro contexto geral que tem essa página HTML, que está dentro desse contexto, um vídeo e uma imagem. Então, existem várias linguagens que permitem a apresentação dessas aplicações multimídia desse forma. Tudo bem? De fazer com que isso aconteça. O que é interessante para nós? Quando a gente fala numa aplicação multimídia, a gente está querendo dizer que a gente está agregando o vídeo a outras coisas. Lembra daquele exemplo que eu dei lá no DVD? Quando você assiste um DVD, onde você escolhe o áudio e a legenda para serem sincronizados com o vídeo, isso é uma aplicação multimídia. Você tem um texto que está sendo exibido, que são as legendas. Um áudio, que é a voz do cara em português ou inglês. E um vídeo. Tudo isso sincronizado temporalmente para que você assista e tenha noção que aquilo tá, é o vídeo, por exemplo, em português. Provavelmente a maioria de vocês já deve ter percebido uma situação quando às vezes o áudio não está sincronizado com o vídeo. Aparece o vídeo movimentando a boca e o som um pouco depois. Ou a legenda não está sincronizada. Isso é um problema de sincronização em aplicações multimídia. Vou dar um exemplo aí, agora de sincronização espacial. Tá? Depois, quem quiser acessar esse link,
Eu vou também disponibilizar esses links, nós vamos lidar com isso no decorrer do curso, tá? Mas isso daí é uma videoaula conforme o padrão que a gente chama de videoaula @rnp. Então, se você procurar por videoaula, se você for no Google colocar videoaula @rnp, você vai achar exemplos de videoaula nessa natureza, mas eu vou mostrar isso para vocês depois. Qual que é a ideia nossa de sincronização espacial? É dizer onde, no caso aqui eu tenho 3 elementos. O vídeo, o que eu chamo de slide, que está ocupando grande parte da tela à direita, e o roteiro de navegação, que está abaixo do vídeo. Sincronização espacial é dizer aonde, ou seja, qual local da minha área que esses elementos serão apresentados. Depois existe a sincronização temporal, quando esses elementos vão ser apresentados. Observe, voltando para o slide anterior, que eu tenho um roteirozinho cheio de tempos diferentes. Se eu clicar no procedimento, esse meu esquema de videoaula automaticamente sincroniza o vídeo. Cliquei no procedimento, ele vai sincronizar temporalmente o vídeo e os slides correspondente àquele vídeo. Então, sincronização espacial significa o local onde, e sincronização temporal significa quando eu vou exibir aquela informação, em que momento, em que instante eu vou fazer isso. Como o vídeo existe esse caráter tempo, é clássico, pensando em aplicações multimídia, dessa ideia. Então eu quero que vocês tenham essa ideia desse conceito que a gente vai trabalhar mais para frente nas próximas semanas. Né? E como a gente faz para pegar um vídeo que está no nosso computador e colocar para a internet? Quais problemas a gente tem aí? Na verdade, nada mais, nada menos do que mandar um arquivo para a internet. Tá? Só que qual o problema? Se eu quiser tocar, ou seja, rodar um player nesse arquivo, eu tenho que trazer o arquivo todo para minha máquina antes de tocar. Então imagina eu ter um vídeo de 500 MB. Eu tenho que descer o vídeo inteiro para depois executá-lo. Isso é ruim. Uma solução é trabalhar com a ideia de stream, ou melhor, de fluxo de vídeo. Ou seja, o arquivo é enviado em pequenos pedaços, que são recebidos no destino, no nosso caso no meu computador, exibidos por um software, que é o meu player, que tem a capacidade de exibir isso daí. Então, quando a gente fala em stream de vídeo, nós estamos trabalhando em fluxo de vídeo. Existem dois tipos básicos, que aí são termos técnicos, que a gente chama de download stream e HTTP stream. O download stream é a ideia do que a gente usa no YouTube, e o HTTP stream é a ideia que a gente usa quando a gente assiste o Terra TV, algumas TVs que tem por aí na internet. Não se preocupem com esses temas, mas quem tiver curiosidade, a terminologia está aí disponível. Então, basicamente, como que a gente faz para assistir vídeos na internet? Ele não manda o arquivo todo para a gente, vai mandando as partes, vai mandando o fluxo e a gente vai consumindo esse fluxo. É a melhor forma da gente visualizar isso daí. Então, uma das diferenças que a gente tem do vídeo ao vivo e do vídeo em arquivo, ou seja, eu estou assistindo um programa ao vivo na internet. Eu só posso mandar através de fluxos. Ele vai gerando o vídeo e mandando, gerando, mandando, gerando, mandando, gerando e mandando. Né? Enquanto isso, o arquivo, por exemplo, que está no YouTube, ele simplesmente pega aquele arquivo e vai mandando os pedacinhos para nós. Ele pode gerenciar isso daí. Por isso que a TV no YouTube é bem diferente do acesso do YouTube normal, porque a técnica é outra. Quando a coisa é ao vivo, eu gero e mando. Se você recebeu, você assiste. Se você não recebeu, você perdeu. É igual a TV quando a gente assiste em casa, a TV aberta tradicional. Né? E o controle do fluxo eu assisto quando eu quero, certo? Porque o arquivo está lá e eu que vou pedir para que isso ocorra. Sucesso de vídeo na internet, o YouTube é a prova garantida disso. Né? E o futuro do vídeo na internet é o que a gente chama de IPTV, ou TV sobre internet, que depende de uma coisa básica, que é banda larga, e que no Brasil isso praticamente não existe, mas tudo bem. Para não falar só em vantagens, vamos falar algumas desvantagens. Né? A complexidade, vídeo é algo muito complexo.
tanto para se gerar, quanto para armazenar, quanto para qual codec você vai usar, qual resolução você vai usar e tudo mais. Consome muita memória, tanto para armazenar quanto para exibir. Então ele necessita de muito recurso de máquina para isso, e isso é ruim. Tudo bem? Então a quantidade de máquina, de espaço que a gente precisa armazenar e a quantidade de memória para poder consumir são pontos ruins. E o vídeo como a ideia de um produto multimídia, ou seja, qual a relação custo-benefício de eu gerar um vídeo dentro de um contexto e qual a qualidade desse vídeo que eu quero gerar. Nós vamos discutir bastante essa relação custo-benefício durante o nosso curso. Então, isso é o que eu gostaria de falar hoje. Né? Agora vamos fazer algumas considerações sobre essa videoaula, porque como o nosso objetivo é falar sobre produção de videoaula, vamos começar a criticar as coisas. Né? Então, algumas observações importantes para nós. Ela foi gerada a partir de um software de captura de tela. Então, o que eu fiz? Uma apresentação do PowerPoint e estou exibindo essa apresentação do PowerPoint e gravando no microfone o áudio dela. A gente pode fazer uma edição, um software qualquer de edição, por exemplo, o Movie Maker, mas não é obrigatório. Eu posso pegar o vídeo do jeito que está aí e disponibilizar. Não preciso colocar nada. Eu não vou colocar nada. Eu vou disponibilizar somente. Ela vai ser disponibilizada no YouTube, que é um ótimo canal. Um problema seríssimo que eu vou tratar e criticar com vocês ao longo do curso. Essa videoaula é gigante. Haja paciência para assistir ela do começo ao fim. Ela é muito grande. Nós vamos aprender e nós vamos ter que lidar com gerar videoaulas curtas. Eu estou fazendo isso de propósito para que vocês entendam que videoaulas longas nós não temos atualmente muita paciência para assistir. Então nós vamos discutir um pouco isso daí. A ideia de objeto de aprendizagem é um objeto de aprendizagem meio abrangente, ou seja, ele poderia ser bem melhor planejado, dividido em subunidades, né, que permitiriam um melhor aproveitamento futuro dessas partes. Como eu gravei tudo numa videoaula só, fica complicado, por exemplo, se eu quisesse falar o seguinte, eu queria aproveitar dessa videoaula somente a parte de formatos de vídeo. Do jeito que eu gravei, não tem como aproveitar. Por quê? Porque eu não gravei pequenas videoaulas. Eu gravei uma videoaula só gigante, com conteúdo, com objetos de aprendizagem abrangente. Isso torna o reaproveitamento ruim. Então lembre-se, quando a gente fala em objetos de aprendizagem, o grande segredo desse cara é reaproveitar isso quando eu posso e quando eu preciso. Tudo bem? Se eu precisar reaproveitar informações sobre os formatos de arquivo de vídeo, eu não vou conseguir reaproveitar só isso, porque a videoaula tem um monte de outras coisas. Então, essa videoaula, além dela ser muito longa, ela não é um exemplo interessante do que é um objeto de aprendizagem. Ela é um grande objeto de aprendizagem, mas ela poderia ser quebrada em pequenos objetos de aprendizagem que, se reunidos, formariam o objeto de aprendizagem principal, que eu chamo de mídia vídeo. Tudo bem? Então, eu fiz de propósito os itens 4 e 5 como pontos extremamente negativos. Ela é fácil de gravar, né? Pois é como se eu simplesmente estivesse apresentando os slides em sala de aula para a turma, ou seja, a maioria de vocês são muito melhores do que eu nisso. Então, eu só estou simplesmente explicando os slides. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham visto com uma forma crítica, mas não tão crítica, tá? Dá um voto de credibilidade para mim aí, mas aprendam a criticar um pouquinho o tamanho dessa videoaula e como eu esqueci um pouco da ideia de objeto de aprendizagem aí. Tudo bem? E na próxima semana a gente continua a aprender um pouquinho mais nesse curso da parte de produção das nossas videoaulas. Até mais!